Cumprimente essa pessoa ungida do seu lado. Diga a ela: que bom que você veio. Amém. Agora sente-se, por favor, encontre um lugarzinho para você. Ainda restam alguns lugares. Não fique em pé. Evite circular pela igreja, principalmente a partir de agora. Evite conversar. E tenha toda a atenção no que Deus quer falar com você. Bem, antes de tudo, quero dar as boas-vindas às pessoas que nos assistem através da internet. Que o Senhor te abençoe. É um privilégio estar aí perto de você, seja onde você está. E a gente quer dar um aplauso a Jesus bem forte para você. O Senhor te abençoe. E havendo a possibilidade, vem aqui assistir um culto com a gente, aqui em Buenos Aires, aqui a Ibaú, nossa casa, Ibaú, a sua casa. Amém? Hoje é comemorado, celebrado o Dia dos Pais, e a gente não pode deixar passar essa data sem falar um pouco sobre isso. É evidente que a gente sempre tem aquele discurso: Dia dos Pais é todos os dias, né? A gente fala Dia das Mães é todos os dias, mas no fundo a gente gosta de celebrar, né? A gente gosta de receber dos filhos: pai, feliz Dia dos Pais. Isso é gostoso, não é a coisa mais importante do mundo, mas é muito bom celebrar esse dia, principalmente quando a gente ganha presente, é não é? E principalmente quando esse presente não é meia, não faz de meia. Quando a gente ganha um presente, uma coisa bacana, é claro que a lembrança é sempre muito boa, significativa e importante. Então, esse é um dia especial. E a gente celebra nessa data, esse dia tão importante. Mas também, muitos de nós, e eu compartilho com você o que eu vou dizer, muitos de nós compartilhamos da ausência de um pai. Ou pelo fato de o pai já não estar mais vivo, ou pelo fato de termos pais vivos e mortos ao mesmo tempo, não é? Que estão vivos, mas que acontece que parece que estão mortos pela sua ausência, pela sua negligência, pela sua omissão ou pelo abandono. Então hoje é um dia que pode ser dolorido para muitos de nós, que não temos um pai para dar um abraço, que não tivemos um pai presente, que não tivemos um pai que nos acompanhou porque foi levado, ou que tivemos um pai que foi omisso, como infelizmente tem acontecido a cada dia mais. A gente tem uma igreja, graças a Deus, de jovens, e a gente conversa com os jovens, e a gente observa cada vez mais crescente entre os jovens a ausência de pais. Eu não vou pedir para você levantar a mão hoje e dizer quantos de vocês não tiveram ou não têm perto de si a figura paterna. E talvez esse seja um dos maiores motivos do caos da nossa sociedade, a ausência de um pai. Porque Deus constituiu a família de uma maneira perfeita. A família de Deus, a família constituída por Deus, ela consiste em pai e mãe, homem e mulher, que Deus uniu e fez de ambos uma só carne, capaz de se reproduzir. Essa é a família segundo o modelo de Deus, segundo o padrão divino. Mas infelizmente, por conta do pecado, essa família tem de alguma maneira se perdido, se corrompido e muitas vezes se destruído. E é por isso que eu digo que entre os jovens a gente observa um número crescente de jovens que não possuem dentro de casa ou perto de si a figura paterna, que sofrem por isso, sofrem por não ter um peito a quem recorrer, por não ter uma atenção, uma palavra, por não ter um conselho. Pais que
se ausentaram, que foram embora, que abandonaram, ou pais que estão envolvidos com tantas outras coisas, que não têm o tempo para olhar com mais atenção para o filho. Então isso de alguma maneira tem sido um tanto quanto prejudicial ao crescimento do indivíduo, do cidadão, do ser social, o crescimento da pessoa. Isso tem sido um grande problema. Eu quero compartilhar um texto com vocês, que fala de um pai, e que fala da oportunidade. Todos nós temos um pai, e esse sim é um modelo verdadeiro. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1. Eu quero ler com você o versículo 11. João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 11. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia e acompanhe, por favor. Se você não a tem, você pode pegar um carona no vizinho, comprar uma ou acompanhar aqui no telão. Então o texto diz assim: ele veio para os seus, para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então eu também sofri com essa ausência paterna, porque o meu pai faleceu quando era ainda bebê. E eu me lembro do primeiro trauma. Foi quando eu estava no primeiro ano, e eu, por fazer aniversário em julho, 15 de julho, não esqueça essa data, né? Por fazer aniversário em julho, naquele tempo não permitiam que eu entrasse na escola. Só podia entrar na escola com 6 anos quem fizesse o 7º ano até junho. E eu fazia em julho, portanto eu tinha que entrar no ano seguinte. Então, no meu primeiro ano de escola, quando chegou o Dia dos Pais, eu já tinha 8 anos. Já entendia alguma coisa. Eu não tinha feito pré, não fiz jardim, não fiz nada disso. Fui direto para o primeiro ano. E quando chegou o Dia dos Pais, o primeiro Dia dos Pais em escola, estudando ali, como é de costume até hoje, os professores sempre preparam alguma coisa. E eu me recordo muito bem, embora isso já faz algum tempo, não tanto, 8 anos foi o outro dia. Então, eu me lembro muito bem de que as professoras fizeram lá uma dobradura, um desenho que eu tivesse que pintar, e havia um lugar com a palavra pai, 2 pontos, e era para a gente assinalar o nome do pai. E ali foi o meu primeiro choque, porque eu não sabia que escrever ali. E depois o segundo choque é que depois de pronto, aquele desenho pintado e dobrado, além do fato de não ter o nome para completar na frente da palavra pai, eu não tinha e não sabia quem entregar aquela dobradura. Então esse foi meu primeiro choque, meu primeiro trauma, nessa questão da necessidade de um pai. E à medida que você cresce, se torna adolescente, jovem, aprendendo a conviver com isso e aprendendo a lidar com isso e dando valor às pessoas que cuidam da gente e buscando nelas uma referência, embora nunca serão, exatamente aquilo que um pai é, ou nunca ocuparão 100% o lugar do pai. E aí, passar pela adolescência e passar pela juventude com essa carência, de alguma maneira, sempre nos torna um pouco mais frágeis e nos torna um pouco mais suscetíveis a trilhar o caminho errado. Por isso que eu digo que um dos problemas que tem gerado caos na sociedade moderna é a ausência dos pais, porque os filhos facilmente se perdem. E eu, graças a Deus, não me perdi, mas sempre sentia um vazio, uma necessidade
de ter alguém que eu pudesse chamar de pai. Porque parece que quando a gente não tem a quem chamar de pai, há um vazio. Quando você vê outros amigos com seus pais, em dia de festas, em escolas, alguma coisa celebrando essa data, ou qualquer outro momento que traga atenção aos pais, e você não ter o seu ao lado, então isso de alguma forma gera um vazio no nosso interior. Essa ausência, essa carência da figura paterna, essa necessidade de ter alguém para chamar de pai. Então essas coisas não são fáceis de se lidar, e passar pela juventude com essa carência, ainda que você não perceba exatamente que isso lhe falta, ou tente esconder e tapar o sol com a peneira, tentando pensar em outras coisas e viver a vida debaixo dessa compreensão, você é fragilizado, e isso pode fragilizar, inclusive, as suas vitórias e o seu sucesso, o seu êxito, por ser uma pessoa com carências a serem supridas, com necessidades a serem supridas. E aí, passei pela adolescência, passei pela juventude, embora ainda jovem, me caso, e aí logo vem o primeiro filho, e aí o grande desafio, e a grande interrogação, e agora, o que fazer? Agora é a minha vez de ser pai, mas que pai serei eu, se de maneira nenhuma eu tive a referência legítima de um pai sobre a minha vida? E você fazer com o outro, sem ter uma referência de que alguém lhe fez, se torna um pouco mais complicado e torna a sua vida um pouco mais difícil. Então eu agora tinha o desafio de fazer com o Rafael, ser o pai do Rafael, mas eu não sabia muito bem o que era ser pai. Então, e eu não fui, eu sei, um bom pai, até o dia que essa necessidade paterna me fora suprida. E essa necessidade me foi suprida, e a gente pode tomar esse texto, retornar ao texto aqui agora, para você entender que existe alguém que quer ser chamado por você de pai. Então o texto que nós lemos, o apóstolo João fala o seguinte, que Jesus veio para o que era seu, veio para os judeus, mas os seus o rejeitaram. E aí ele fala, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E quando ele fala de poder, essa palavra me impressiona, porque é exatamente isso que faltava. Aquele que não tinha o afeto paterno, legítimo, ou aquele que não tinha quem chamar de pai. Quando nós recebemos o nosso Senhor, a Jesus como nosso Senhor e Salvador, esse vazio se preenche. E é terrível você viver numa existência vazia, porque você estará sempre procurando algo para suprir. Quando há algo vazio, sempre vamos querer preencher. Quando esse vazio se trata de nós mesmos, no nosso homem pessoal, eu, quando esse vazio está dentro de nós, isso é terrível, porque a gente vai ficar procurando aí, para todos os lugares, algo que preencha. E aí a gente vai procurar na bebida, a gente vai procurar nas drogas, vamos procurar na prostituição, e a Bíblia fala que um abismo chama o outro. E na necessidade de preencher um vazio, a gente busca algo, encontra algo que talvez momentaneamente preencha esse vazio. Mas logo o tempo passa e a gente percebe que aquele vazio voltou. Porque esse vazio não pode ser preenchido com coisas desse mundo. Então drogas, bebida, prostituição, mulheres, coisas, bens, nada disso preenche esse vazio. Trabalho, tem gente que quer preencher vazio trabalhando, e tem gente que quer preencher o vazio sendo preguiçoso também. Mas nessa busca,
a gente encontra algo que às vezes momentaneamente preenche. Isso aqui foi tão bom, estou tão completo. Mas passa-se um momento, vazio volta. E aí então, eu entendi isso, depois de uma conversão sincera e verdadeira, e depois de entender que agora eu tinha quem chamar de pai, que esse vazio foi totalmente preenchido, e eu não necessito de mais nada, além de ter alguém para chamar de pai, o meu pai, Abba Pai, o meu Deus, o meu pai, que também pode ser o seu Deus e o seu pai. Se você entende isso, se abra para ele, em o nome de Jesus. Então a gente tem necessidades, e essa necessidade pode ser terrível e avassaladora, e pode nos destruir na busca de um preenchimento, de preenchê-la. É incrível que você lê o Antigo Testamento, e você não observa no Antigo Testamento nenhuma vez Deus sendo chamado de pai, ou uma oportunidade sendo dada para que Deus seja chamado de pai, Deus se apresentando dessa forma. Mas o Novo Testamento, a partir da era da graça, quando a era da graça é instaurada, Jesus já apresenta o Senhor como pai. Quando os discípulos lhe pedem, Senhor, nos ensina a orar, ele começa a oração dizendo Pai, Pai nosso. A palavra pai, o Abba, significa papai, ou papaizinho. O Senhor nos dando a oportunidade de ter esse vazio preenchido, nos tornando como crianças, e Ele mesmo disse, deixa vir as crianças, porque das tais é o reino de Deus. Então Ele nos dando a oportunidade de chamarmos o nosso Senhor, de chamarmos a Deus de papaizinho, ou seja, nos tornando como crianças. E eu posso voltar lá aos meus 7, 8 anos de idade, e naquele momento em que colocam uma folha na minha frente, escrito Pai, 2 pontos, eu posso preencher o nome dEle. É o Deus forte, todo-poderoso, o Deus soberano, o Deus supridor, o Deus que não me deixa que nada falte. Eu sim tenho um Pai. Então esse acaso levou aquele que podia ser uma figura paterna para mim, embora a notícia que eu tenho, com o pouco que eu conheci desse homem, não me traz convicções de que ele seria um bom pai, a não ser, é claro, que tivesse um encontro com Cristo. Mas pelo que ele vivia e da forma que vivia, tudo indica que ele não seria um bom pai para mim. E aí a gente entra num desafio. Eu estou falando de um Deus que nos permite chamá-lo de pai e que nos dá o poder. A todos que me receberam será dado o poder de chamá-lo de pai. Então, estou falando desse Deus que nos deu o poder de chamarmos a Ele de pai, preenchendo todo o vazio e toda a carência afetiva, toda a necessidade que tivemos, já não temos mais. Mas os desafios continuam para a nossa vida, porque agora eu sou pai, e eu preciso ter filhos que não cresçam com esse vazio, que compreendam, porque são 2 e 3, falando de um neto, mas que eles compreendam que tem um ombro para recorrer, tem um peito para recostar, tem um conselho para se ouvir. Os pais do nosso século e da nossa geração estão se perdendo na omissão, na ausência e na covardia de fugir da presença dos seus filhos em busca de aventuras. Pais que, por ter vazios também no seu interior, no seu peito, procuram preenchê-los, indo atrás de outras mulheres e deixando os seus filhos. Um dia um pai desse foi confrontado por nós, um pai que estava deixando a sua família, deixando filhas lindas,
E aí a gente teve a oportunidade de confrontá-lo, e falar: rapaz, o que é isso que você está fazendo? Você vai deixar essas meninas? O que você está fazendo? E esse rapaz nos disse assim, de uma maneira muito descarada: eu tenho o direito, pastor, de ser feliz. Eu também tenho o direito de ser feliz. Então, pessoas que se perderam, pessoas que se deixaram ser levados por esse vazio, ficam procurando motivos, ou ficam procurando uma felicidade que nunca vão encontrar, porque estão procurando a felicidade em coisas, ou estão procurando a felicidade em pessoas. Você que está aí correndo atrás de conquistar sua casa própria, é muito bom que você lute por isso. Mas não faça isso pensando que quando você tiver a casa própria, você será a pessoa mais feliz do mundo. Porque isso pode acontecer por alguns dias e por algumas semanas. Depois, esse vento passa e o seu vazio, e aquele vazio volta a existir. Não se preenche esse vazio com coisas. Alguns tentam procurar preencher esse vazio em pessoas. Então, o homem se torna mulherengo. A mulher tem necessidade de recorrer a outros homens, e por isso muitas meninas que não tiveram a referência paterna dentro de casa, não namoram, porque hoje não se namora nesses casos, mas fica cada hora com um, na necessidade de buscar uma alegria, uma satisfação, um preenchimento, um suprimento. Algumas se apaixonam por homens mais velhos, meninas, garotas, se apaixonam por homens mais velhos, porque vem nele a oportunidade de ter um pai. E tem mulheres que se casam procurando no homem, não o marido, mas o pai. E o pior dos casamentos que pode existir é alguém que se casou com uma mulher que não quer um marido, que quer um pai. Porque você se casou procurando uma mulher, e não uma filha. Então são alguns problemas e equívocos da nossa geração. E hoje eu quero ministrar essa palavra breve para você, te dizendo o seguinte: as nossas necessidades, todas elas, só podem ser supridas no Senhor, somente nele. Portanto, se você chega aqui hoje com esse vazio, batendo em várias portas, procurando em vários lugares, em coisas, em objetos, em pessoas, preencher o seu vazio e procurando uma felicidade que você nunca encontra, eu quero dizer, graças a Deus, hoje você veio no lugar certo, porque hoje você tem a oportunidade de se encontrar com alguém que permitirá você chamá-lo de pai. Abba, pai, papaizinho, o meu Senhor. Essa noite você tem a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com ele, e se isso é importante para você, então se manifeste e se alegre, em nome de Jesus. Nós temos o desafio, nós homens, nós que já somos pais, ou você que será, um desafio um tanto quanto, eu vou ser redundante, desafiador, de suprirmos as carências dos nossos filhos, ou das nossas filhas, a você que tem filhas, para que elas não precisem procurar fora o que são supridas em casa. Para que a sua filha não tenha um desespero, como muitas garotas com 14, 15, 16 anos estão desesperadas para casar. O principal interesse é sair de casa, porque não suporta o ambiente familiar que tem, o ambiente familiar no qual saiu, porque o problema não estava apenas no ambiente, mas estava em si próprio. Então nós pais temos a necessidade de suprir os nossos filhos, para que os nossos filhos tenham toda a paciência do mundo, para seguir a sua vida adiante, para ter êxito nessa vida, para alcançar sucesso, fazendo tudo com muita legitimidade, com muita cautela e com muita calma, dando passos importantes, debaixo de muito zelo, por saber que não há desespero em suas vidas, não há desespero para sair para fora de casa, não há desespero para entrar num relacionamento, não há desespero para nada, porque eles têm um preenchimento
de suas necessidades, que foi dada pelo seu Pai e pelo nosso Pai. É importante termos filhos no Senhor, e é importante termos filhos que possam encontrar em nós referenciais. Filhos que possam olhar para nós e possam dizer: eu sei o que é pai, porque eu tenho um. Filhos que possam amar a Deus de sobremodo, porque quando Deus se apresenta a eles como pai, eles fazem um paralelo e falam: poxa, se esse Deus é como meu pai, poxa, eu tenho que amar esse Deus. Agora, é bem verdade que alguns de nós, se Deus aparecesse como apareceu a Isaac, por exemplo, quando Deus aparece a Isaac pela primeira vez, Deus fala para Isaac: Isaac não conhecia. Deus diz para Isaac: Isaac, eu sou o Deus do seu pai. É bem verdade que se Deus aparecesse a alguns de nós e dissesse: eu sou o Deus do seu pai, nós teríamos nojo dele. E eu quero que os meus filhos, netos, tenham a oportunidade de encontrar-se com Deus. E se Deus se apresentar dizendo: Rafael, Mateus, André, eu sou o Deus de seu pai, eles chorem de alegria e o recebam, o beijando, o abraçando e dizendo: se tu és o Deus do meu pai, tu és bem-vindo na minha casa, tu és bem-vindo na minha vida. Esse é um desafio. Esse é um desafio e tanto. Assim como Isaac pôde receber a Deus: tu és bem-vindo, Senhor. Se tu és o Deus do meu pai, o Senhor é o Deusaço. Agora, é bem verdade que muitos aqui, se a experiência que tivessem com Deus, Deus tivesse se apresentado assim, talvez alguns teriam vomitado ao se lembrar do pai que tiveram. Talvez alguns teriam fugido ao se lembrar do pai que tiveram. Tem pessoas que têm dificuldade de chamar Deus de pai, porque associam a paternidade divina com a paternidade terrena. Então tem pessoas que não conseguem orar a Deus chamando-o de pai, porque se lembram do pai que tiveram, ou do pai que têm, e não conseguem chamar a Deus por pai. Nessa noite nós vamos orar juntos para que tudo isso seja quebrado na nossa vida. Para que a gente saiba que esse Deus, o Abba Pai, papaizinho, papai, que Ele é o Deus perfeito, é o Pai perfeito, o Pai de graça, o Pai de amor, o Pai de suprimento, o Pai que quer suprir a nossa vida de toda necessidade, a começar da necessidade de um preenchimento de um vazio existencial, ou de um vazio de referenciais, de referencial. Esse Pai que quer ser o nosso Pai. Para você hoje que tinha dificuldades até aqui de celebrar o Dia dos Pais, por pensar que não teve um, ou que perdeu um, ou ter nojo do que tem, você poder saber que existe um Pai que é perfeito, e Ele te dá o poder de ser feito filho dEle. É o Pai da eternidade, Pai das luzes, Pai da glória, o Criador dos céus e da terra. Ele nos dá o poder de sermos feitos pai, filhos, chamá-los de pai. Isso mudou a minha vida, essa compreensão mudou a minha vida, porque agora eu não preciso mais ficar procurando esse preenchimento. Uma vez, logo no início, quando eu estava me chegando de uma maneira verdadeira e se lançando aos pés do Senhor, eu me lembro que em um momento de oração, eu chorei muito. Foi um período que eu tirei para orar e eu não consegui orar porque eu chorava muito. Eu chorava muito, porque naquele momento em específico, me veio uma carência paterna. Me veio uma carência de abraço, de afago, de colo. Mas no final daquela oração, eu pude sentir o Senhor
me abraçando, me tomando no colo e me chamando de filho. E nessa noite Deus quer suprir todas as suas necessidades, te pegando no colo, te dando alento, te dando afeto, te dando amor, te chamando de filho. Naquela noite de oração, que na verdade era uma madrugada, era como se Deus estivesse com os braços assim, os dois, eu não posso soltar por causa do microfone, os dois braços assim, dizendo: filho, estou aqui, basta você vir ao colo, que eu tenho colo para te dar. Acho que eu posso ilustrar isso melhor se o meu companheiro, a gente ensaiou. Se ele me ajudar, manda o André aqui. Vem aqui com o vovô. Eu não quero ir com o pai agora, vai com o pai. Não quer mais. Vai com o papai. Não. Nessa noite, Deus quer fazer assim com você. Ó, te dar os braços e te tomar no colo. Se você entrou aqui nessa noite e precisa de um pai que você ainda não tem, você ainda não recebeu esse poder de chamá-lo de pai, eu quero te dar essa oportunidade. Assim como um dia ele me pegou no colo, quer te pegar também. Se você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, vem aqui à frente receber o Pai. Venha dizendo: Abba, Pai, papaizinho. Vem aqui, nós vamos orar juntos, por favor. Esse Pai tem colo para todos nós. Acredito que muitos de vocês se identificam com uma necessidade de ter um colo, de ter a quem chamar de pai, para que você não se sinta mais culpada por andar por caminhos tão equivocados e de tanto sofrimento e de tanta dor. Quero orar com vocês hoje. Vocês todas, vocês todos. Quero orar muito com vocês. Ele me aceitou como filho. E nessa noite quer aceitar e quer receber vocês. Feche os seus olhos. Vou pedir para que os pastores passem aí perto de vocês. Vão tocar na vida de vocês. Nós vamos orar juntos. Papai, papaizinho.
Ele me pegou no colo, supriu a minha necessidade, me fez preencher lacunas da vida que estavam vazias. Os pastores podem vir. Fez preencher lacunas da vida que estavam vazias. Feche os seus olhos. E hoje lacunas da sua vida serão preenchidas. Porque Ele te ama muito, viu? Feche os seus olhos. Pode um pai ou a mãe abandonar um filho, mas o Senhor jamais nos rejeitaria. Ainda que isso aconteça, que um pai ou que a mãe rejeite um filho e o abandone, o Senhor jamais o fará. E a prova disso é que Ele está aqui nessa noite para tocar a sua vida. Oh, feche os seus olhos, Espírito Santo. Te recebemos, Senhor, nessa noite. Recebemos, Senhor, em um dia tão importante, que celebra aos pais. Eles recebem a quem chamar de pai. Abba, Pai, Papaizinho, Senhor, Salvador. Essas mulheres, as necessidades desses homens, desses jovens. Deixa o Espírito Santo tocar a sua vida. Permita que o Senhor te supra. Permita que o Senhor te supra. Pai, nós queremos te agradecer. O Senhor nos deu o poder de chamá-lo Pai, Pai, Papai, Papaizinho. Hoje Ele estende as suas mãos, assim como eu estendi para o André, para o Rafael, para o Mateus. Hoje Ele estende as mãos para você, dizendo: venha, filho, venha, filha. Segure no meu pescoço, sinta os meus braços, o meu beijo, a minha voz dizendo em seu ouvido que eu te amo, que eu te amo. Esse amor é o amor que Ele tem para nos dar. Pai, que estão suas filhas, que estão os seus filhos. Toma o Senhor no colo, segura em tuas mãos. Assim como disse o salmista: ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque o nosso Pai está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. Te recebemos, papai. Te recebemos. Faça essa oração comigo. Senhor, eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Me receba como filho. Eu te recebo como pai, papai, papaizinho. O Senhor abençoe vocês. Encontre alguém perto de você para te dar um abraço. Um abraço de pai. O Senhor abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos a uma vida sem carência afetiva. Vocês têm a quem chamar de pai, a quem chamar de Abba, Pai, Papaizinho. Podem voltar para o seu lugar. A igreja dá um aplauso a Jesus pela vida dessas pessoas.